O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Ele é muito mais. Ele é Deus, coigual com o Pai e Cristo. Primeiro, descobrimos que o Espírito Santo é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os espíritos não são onipresentes, mas o Espírito Santo é. Ele é tão real, tão vivo, tão cheio de glória em Los Angeles quanto em Leningrado. Algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Elas acham o diabo onipresente. Deixe-me assegurar-lhe que ele não é. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os anjos não podem fazer isso. E o diabo era um anjo. Os anjos Miguel e Gabriel não são onipresentes, nem Satanás. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Salmo 139, do 7 ao 10. Ele não é só onipresente, o Espírito Santo é onipotente, todo-poderoso. O anjo disse a Maria em Lucas 1,35: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O poder do Altíssimo fala do Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo é o Espírito Santo e ele é onipresente, totalmente glorioso, totalmente poderoso, Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é também onipotente, onisciente. Ele sabe tudo. Emociono-me quando leio as palavras. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Pense nisso. O Espírito Santo perscruta a mente de Deus. Ele descobre o que se acha nela e conta a você. Ele diz: eis o que encontrei. Como ele pode perscrutar as profundezas de Deus? Ele é onisciente. Você precisa saber mais uma coisa sobre Satanás. Ele não pode ler a sua mente. Os anjos não podem ler as mentes e o diabo é um anjo. Se ele pudesse ler a sua mente, seria então um espírito onisciente. Mas essa posição está reservada ao Pai e ao Espírito Santo. Satanás não pode ler a sua mente. Ele deve ser adorado? Esta é uma pergunta importante que devo fazer. Se o Espírito Santo é onipresente, se ele é onisciente e onipotente, devemos adorá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? Os cristãos enfrentam um grande problema ao tratar do tema da adoração ao Espírito Santo. Esse é um assunto que preferem não discutir. Se lhes perguntar, por que vocês não adoram o Espírito Santo? Parece que não encontram resposta. Talvez digam algo como: bem, não se espera que façamos isso. Para ser franco, tive o mesmo problema. Por quê? Porque o diabo me iludiu, como faz com muitos. Eu pensava, como posso adorá-lo? Não aprendi isso. O Espírito Santo, porém, é muito mais que um pássaro voando no céu que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas essas coisas que estivemos discutindo, igual ao Pai e igual ao Filho, deve ser então adorado. Nós não adoramos ao Pai? E não adoramos ao Filho?
Você pode ficar imaginando como o Espírito Santo deve ser adorado? Pense bem, como você adora a Deus Pai? Como adora a Deus Filho? Não deve haver diferença. Você deve dar a Ele sua devoção e amor. A Bíblia nos diz que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é autoexistente. Em Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando aprendemos sobre anjos, descobrimos que eles estão presentes por causa da existência de Jesus. Mas tenho novidade para você. Deus, o Espírito Santo, pode ser mencionado como o Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Desde o primeiro encontro com o Espírito Santo, experimentei uma realidade crescente da sua presença. Cada passagem, cada encontro e cada revelação torna o meu andar no Espírito mais completo. Há pouco tempo, durante um período de estudo da palavra, eu disse à minha esposa: eu sinto a presença de Deus ao meu redor. Foi isto que me tocou naquela noite em que eu estava procurando o sentido das palavras e sua ligação com o Espírito. Eu pensava: o que significa realmente entristecer o Espírito? O que aprendi foi que o Espírito Santo não é apenas um Espírito que pode ter forma. Ele é tão real que é possível oferecer-lhe resistência. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um vento, mas ele não é. Esse é apenas outro em uma longa lista de símbolos descritos usados para comunicar ao Espírito. Óleo, água, uma pomba, uma nuvem, luz e inúmeros outros. Isso não significa de maneira alguma que ele não se pareça com o seu símbolo. O vento é invisível aos olhos, mas você pode resistir a ele. A palavra resistir significa opor-se. Você não pode se opor ao vento. Tente opor-se ao vento e simplesmente ele passará por você. Todavia, você pode se opor ao Espírito Santo. Você pode impedi-lo de operar. Estevão, em seu discurso ao Sinédrio, citou a Moisés quando disse, em Atos 7,51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram com vossos pais, também vós o fazeis. Eles se opuseram a ele e, infelizmente, tiveram sucesso. Lembre-se disto, você não pode resistir ao vento, ao óleo ou mesmo a uma pomba que simplesmente vai voando embora, mas pode resistir a uma pessoa, e é exatamente isso que o Espírito Santo é. A seguir, procurei as palavras entristecer e entristecido no grego original. O termo raiz é lopa, significando sentir dor no corpo e na mente. Ele significa sofrer angústia mental e física. O Espírito Santo é uma pessoa. Caso contrário, Paulo não teria dito em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo não fica apenas magoado. A mágoa opera ao nível das emoções. Ele se entristece, e isso é muito profundo. E não é apenas isso, mas o Espírito pode ser apagado. A palavra significa matar. Paulo advertiu a igreja de Tessalônica em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Você não pode apagar o vento ou outros símbolos, mas você pode fazer parar uma pessoa, e é justamente isso que o Espírito Santo é. Você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser contristado. Isaías falou sobre benignidade do Senhor e sua misericórdia em relação a Israel. Em Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. É difícil imaginar isso, embora seja verdade. O Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos.
No idioma original, contristar ou vexar tem o sentido de cansar, perturbar e até afligir. Só uma pessoa pode tornar-se alvo de tais tormentos. Uma pessoa forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. Em Zacarias 6,8 diz: E me chamou e me disse: Eis que aqueles fazem repousar o meu Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Você pode pedir-lhe que se aquiete e ele o fará. Mas corre então o risco de entristecê-lo. Nas reuniões públicas eu vi muitas vezes o Espírito Santo prestes a falar e depois calar-se por causa de alguma manifestação carnal. Em tais momentos sagrados, senti o Espírito Santo ser retraindo. O Espírito Santo não é um lutador, ele ama. Se resistir a ele, irá embora. Ele não é como Satanás, que a Bíblia diz, fugirá de você se resistir-lhe. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá da sua presença com o coração ferido. Quando entristecido, ele se retira mansamente. Se é apagado, parte em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas possam vexar ou tentar silenciar uma pessoa assim tão maravilhosa. Mas elas o fazem. Os filhos de Israel fizeram isso. E hoje, enquanto ele ainda anseia pelo nosso amor e companhia, nós o ferimos com a nossa indiferença e rebelião. Posso ouvir: não o entristeçam, ele é tudo o que tenho.